Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Podcast. Hoje eu estou com um convidado, Bruno Ferreira. Ele é um enfermeiro e empreendedor aqui da região de Póvoa do Varzim, Vila do Conde. Seja muito bem-vindo, Bruno. Olá, obrigado. Obrigada por você estar aqui. Olha só, gente, o Bruno ele faz um trabalho muito interessante aqui, que ele tem um centro de reabilitação motora e Estimulação cognitiva para séniores. estimulação cognitiva para sêniors. E os sêniors, no caso, são os idosos. Só que ele estava até a comentar aqui comigo. A gente não trabalha com esse tipo de palavra. Sênior parece que é uma forma mais carinhosa. Mais delicada. Delicada. De valorizar a idade. A conotação de idoso, por acaso, nunca utilizamos, ou utilizamos muito pouco no nosso centro. Eu e a equipa que trabalhamos com os séniors durante o dia, denominamos-nos e comunicamos com eles e tratamos-los por séniors. Faz sentido. E o Bruno, ele é proprietário do Junqueira Seniors, que é esse centro, né? Que inclusive... Junqueira número 1 sénior. Número 1, é verdade, gente. Vocês usam também o número 1. Uso. Isso. Eu conheci o Bruno porque meu pai é cliente. Chamamos de cliente ou aluno a pessoa Cliente. que participa? O cliente, né? Meu pai, ele é um cliente desse centro e desde quando ele começou, ele tem gostado bastante. O trabalho que... Como é que surgiu essa ideia, Bruno? Como é que... Porque já tem mais de 10 anos esse seu centro, né? Já desde 2013 foi o ano em que o conceito nasceu, por assim dizer. Eu e a minha esposa somos os dois enfermeiros. Na altura, a Rosa tirou a especialidade de saúde mental e eu de reabilitação motora. A Rosa, como já desde o início da sua atividade profissional, ela agora é professora, mas antes, quando trabalhava no hospital, sempre se dedicou, logo no mestrado, a esta área da estimulação cognitiva e direcionada para os séniores. E nós, a certa altura da vida, pensámos e refletimos, amadurecemos a ideia e acharíamos que seria bastante interessante desenvolver algo para os séniores um pouco mais direcionado, com um sentido terapêutico, para preservar todas estas capacidades, as suas competências e capacidades cognitivas e motoras. E foi desta conciliação das duas áreas, saúde mental e reabilitação motora, que surgiu o conceito em 2013. E vocês já trabalhavam com seniors ou não? Foi uma ideia, vocês perceberam que assim, puxa, é algo que é necessário, não existe ainda aqui na região e muitos idosos, eu ainda estou com muitos seniors precisam e aí vocês viram como uma habilidade que vocês já tinham ou uma oportunidade de negócio ou os dois? Foi um pouco dos dois. Nós já sabíamos da nossa experiência profissional anterior. Nós já acabámos o curso em 2013, por isso foram 10 anos de atividade profissional em que nos fomos apercebendo que existe uma lacuna, por assim dizer, direcionada com um sentido terapêutico. Eu realço sempre isto para os séniores. E foi um bocadinho fomos identificando esta lacuna e nós também tínhamos necessidade de fazer algo diferente do nosso dia-a-dia, apesar de gostarmos muito da nossa atividade de base, que é a enfermagem, mas fomos-nos aproximando e gostando desta área direcionada para os séniores. E juntando, como eu disse, esta lacuna que ainda considero que existe, nasceu o projeto desta forma. Pois, e eu imagino que só tende a crescer, porque a população de Portugal está cada vez envelhecendo mais, melhor, né? Muito. Já existe um público muito grande, né, de seniors em Portugal. Já. Agora, eles estão envelhecendo melhor hoje em dia, não é? Considero que sim, cada vez melhor, apesar de que ainda existem algumas áreas no país que eu identifico, porque eu não sou natural de cá, eu sou de Cantanhede, de Coimbra. Sim. A Rosa que é aqui desta zona, e eu apercebo-me que na minha região, apesar de existir esta preocupação de manter os séniores ativos e baseado no envelhecimento ativo, não existe naturalmente ainda espaços direcionados com esta especificidade e esta intenção terapêutica que nos identifica. E foi sempre assim que eu
que eu divulguei, entre aspas, e fui crescendo o nome da empresa e o conceito da empresa, do centro de reabilitação. O que eu vejo, e aí você até me ajuda eu vejo alguns centros de seniors, às vezes até públicos, mas eles são só centros sociais, é isso? Precisamente, né? São os denominados centros de dia, que são importantes, extremamente importantes, eu considero, mas são regulados pela Segurança Social e têm uma intenção completamente diferente. É uma resposta social que a população precisa, precisamente porque o envelhecimento da população está em crescendo. E nem todos têm um acesso a este tipo de valências, como não existe equidade, por assim dizer. Mas são uma resposta específica, como eu disse. Eu nunca divulguei, desde 2013, nunca divulguei a Junqueira número 1 Sénior como um centro de dia, nem levei para essa conotação, porque não é isso que nós pretendemos. É completamente diferente. Sim, pelo fator diferenciador terapêutico. Tudo o que fazemos, as nossas sessões de estimulação cognitiva e de reabilitação motora que implementamos têm sempre um objetivo e uma intenção terapêutica por trás. Enquanto um centro de dia é somente as pessoas se encontrarem e conversarem. De certa maneira, sim. Elas são ocupadas e eu sei que existe esta preocupação de promoverem atividades ocupacionais, e isso é bom, isso é ótimo, porque eu considero que é uma resposta essencial para a população. Mas eu continuo a achar que os séniores precisam cada vez mais de direcionar esta ocupação, entre aspas, com um sentido muito mais terapêutico, e é isso que fazemos. Que vocês fazem. E aí, assim, por exemplo, tem você falou a questão terapêutica e a questão ocupacional. Para quem está nos assistindo e é leigo, eu também sou leiga, quais são as diferenças básicas? Assim, no sentido ocupacional é como o conceito diz, é ocupar o tempo da pessoa. Pronto, neste caso, por exemplo, vamos falar dos centros de dia, vão para um centro de dia, estão ocupados, acabam por estar supervisionados e é-lhes dado um apoio durante o dia. Nós ocupamos terapeuticamente o tempo dos nossos séniores. Eles, durante o dia, durante a tarde ou durante a manhã, isto é uma resposta que nós damos várias respostas conforme a necessidade ou do cliente ou da família, do contexto familiar, associado ao seu contexto clínico, é variado e eles estão sempre em constante atividade. Estão ocupados terapeuticamente. As nossas sessões, como eu disse, de estimulação cognitiva e reabilitação motora têm este objetivo e este sentido de estimular as capacidades e competências cognitivas e motoras. Fundamentalmente, e o nosso objetivo major é promover a sua autonomia. Sim. E aí, na prática, por exemplo, quando você fala de cognitivo, você faz alguns trabalhos com eles no sentido de restabelecer memória. Então, são jogos, são exercícios. Como é que funciona, até para quem está nos assistindo e quer saber um pouco mais disso? Nós utilizamos várias estratégias. Também são ajustadas à pessoa que encontramos. Nós fazemos uma avaliação prévia do seu estado cognitivo e também das suas capacidades motoras presentes. Apesar da atividade das sessões de reabilitação motora serem um bocadinho mais facilitadoras no que se refere à sua implementação, pelo menos no meu ponto de vista, que sou eu que as implemento. Na estimulação cognitiva é preciso ter em conta alguma mais especificidade. E sim, nós fazemos ou jogos ou trabalhos escritos para estimular o cálculo, para estimular a memória, a motricidade fina, tudo isto para fazer prevalecer a sua estabilidade cognitiva. E aí é uma curiosidade que eu tenho. Porque a minha filha, eu tenho uma filha de 14 anos, e aí como meu pai tem ido, ela fala, hoje é dia da escolinha do vovô. Muitos dizem, é verdade. Escolinha do vovô. E fica carinhoso, fica bonitinho, fica aquela coisa. Mas eu fico pensando lá dentro, você tem... porque eles são alunos ali, né? Sim. Eles são... ali é um centro de convivência terapêutica, mas você conduz, orienta. Existe também, como na escola, aquele aluno...
o mais birrento, o que não quer fazer atividade, o rebelde, aquele que fala muito e que você tem que falar, senhor, por favor, existe esse tipo de dinâmica ou não? Existe, de certa maneira existe. Mas eu acho que é importante, não devemos, tem a ver com a própria personalidade da pessoa. De cada um. Aqueles são mais introvertidos, outros mais extrovertidos. Mas é importante até essa diferenciação dos mais introvertidos para os mais extrovertidos é importante, porque uns acabam por estimular os outros. Estabelece ali um equilíbrio. Os que falam muito precisam de alguém para ouvir, e os que ouvem também precisam de acalmar, entre aspas, aqueles que têm necessidade de comunicar mais. Então tem todos esses ânimos lá sim, também, sim, né? Sim, porque sim, a gente pensa, será que os idosos, os seniors, né? Os idosos, eles são mais quietinhos por natureza, mas não necessariamente. Não tem todos os necessariamente. ânimos ali, né? Não. Eu posso dizer que durante as sessões de reabilitação motora nós muitas das vezes não estamos um minuto calados, porque à medida que vamos e essa capacidade neles é muito importante, mas à medida que eu estou a implementar a sessão e os exercícios que planeio e que estou a implementar, nós vamos conversando sobre vários assuntos. Por isso não existe aquela paragem, não, nós vamos fazer os exercícios, vamos estar quietinhos e caladinhos. Não. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Precisamente. Isso é importante. Esse também é um sentido terapêutico. Pensando que não, também é um sentido terapêutico importantíssimo. Estimulá-los, eles conversam. Ao mesmo tempo que estou a trabalhar coordenação motora, ou fortalecimento muscular, ou mobilidade articular, as suas capacidades cognitivas também estão a ser estimuladas ao mesmo tempo. E isso é importante. Conversamos sobre a atualidade, eles próprios vão puxando mais os assuntos até do que eu. E eu fico imaginando que naquele grupo, né, quando você tem ali um grupo de crianças, você tem um livro aberto, uma vida ainda a acontecer. E naquele grupo você fica a imaginar quanta história, né? Quanta vida, quantas dores, quantas alegrias que tem em cada pessoa ali, né? Eles vão transmitindo muito. Eu imagino que deve ser muito rico nesse sentido, né? Como experiência e acumulação de experiência de pessoas que já passaram muito e já têm muita história para trás, eu considero-me até um privilegiado. Sim. Porque eles têm uma perspectiva muito mais madura do que nós. Uma vez eu ouvi uma frase que para mim fez todo sentido: o velho é um novo que deu certo. Então olha que interessante, se der tudo certo a gente chega lá. É verdade. Né? Se der tudo certo na nossa vida, a gente chega onde eles estão. É verdade. Então é assim, é uma coisa respeitosa, né? Muito. Mas tem algumas características, por exemplo, eu estava falando com o Arthur, na hora de buscar meu pai, todos saem como se fosse uma escolinha. Precisamente. Né? E é uma ficam graça. todos à porta. E agora? Esperando, talvez, o filho, que geralmente é o filho que busca alguma coisa. Gente, é muito interessante isso, né? Eu considero, podemos comparar como uma regressão e uma troca de papéis, entre aspas. Mas é importante, eu acho que é e bonito. E bonito. É isso que eu acho que é interessante. E aí gera algumas reflexões do tipo, o começo e o fim são parecidos, né? Uma vez eu vi num post acho que do Instagram, alguma coisa assim, uma criancinha com um andador e um idoso com um andador. E aí você faz... Tinha ali escrito várias coisas falando assim, o começo e o fim são parecidos. Então, eu acho que essa paciência que você tem que doar, né? Que toda vez que eu tenho alguma questão, porque hoje, por exemplo, meu pai está morando comigo, e toda vez que tem alguma questão difícil ali, eu sempre penso isso. Quantas vezes eu, quando pequena, né, solicitei e tive que ter, ele teve que ter essa paciência comigo. Né? Então é só uma troca, né? É só um retorno. Precisamente. Né? Precisamente. Então eu imagino que o seu trabalho deva ser um trabalho de muito amor, de muita paciência, de muita, né? Porque levando em consideração toda aquela vida que tem todas aquelas histórias juntas, né? Todas aquelas pessoas que deram certo, né? Como a gente está a dizer. Ou não. Ou não às também. Vezes não. Ou às vezes muita dor. Às vezes temos que lidar com...
e contornar um bocadinho essas vivências menos positivas que as pessoas tiveram. Porque existem alguns casos, obviamente, e que acabam por comprometer esta fase etária por qual eles estão a passar. Mas os resultados têm sido bons, eu considero que sim. Eu por acaso eu não tenho, pode ser um defeito ou uma qualidade, não sei, eu não tenho essa perspectiva do fim, nesse tipo de regressão, como muitas vezes nós até vimos na comunicação social e nas redes sociais, aquele degradar. Não, eu por acaso temos tido ao longo destes 13 anos, eu não o fiz sozinho, sempre tive pessoas a trabalhar comigo devidamente competentes e às quais estou e continuo muito agradecido. Eu gosto de salientar isto. Sim. Nós conseguimos dar a volta a essa perspectiva, a essa imagem de que existe uma degradação. Não, nós conseguimos manter a linha. Isso que é isso o objetivo do trabalho, basicamente. É. Agora, e se, por exemplo, já degradou, existe a possibilidade de subir? Ou da onde ele está, a ideia não descer mais, digamos assim? Porque se você tem uma linha ali do cognitivo e do motor, o que subiu, né? Eu, por exemplo, estamos aqui no nosso máximo. Aí depois vai acabar descendo. Quanto antes, melhor ou não? Por exemplo, no caso dos sêniors, é melhor que não chegue tão baixo ou independe? É melhor que não chegue a pontos de alguma perda de autonomia ou de estabilidade cognitiva motora. Se bem que eu acho que isto no início foi muito mais difícil. Em 2013 não existia nada, posso dizer, com um sentido terapêutico pelo qual nós concebemos a Junqueira número 1 Sénior. Vocês foram os primeiros, os pioneiros? Olha, sim, que bacana. Sem dúvida. Pelo menos aqui na região, não tenho dúvida nenhuma. Mas foi de certa maneira desafiante ir educar a população para que elas se apercebessem do nosso benefício, porque no início eles não percebiam o que existia. Até mesmo pelo nosso símbolo, como viam o ritmo ecocardiográfico no nosso logotipo, pensavam que era um local de exames, etc. Ou seja, tivemos que batalhar um bocadinho este conceito e a necessidade de demonstrar à população que existe uma outra vertente que deve ser estimulada para fazer prevalecer a autonomia dos séniores. Por isso o conceito não está propriamente ainda tão presente na população como devíamos e como devia. Isto foi um crescimento progressivo que nós tivemos. Isto para dizer e justificar a questão, nós não devemos deixar chegar a um declínio em que esse declínio já depois não há possibilidade de o reverter. Sim. Apesar de que, de certa maneira, é inevitável, as pessoas só se começam a perceber que existe declínio quando ele já está presente e às vezes um pouco avançado. Mas mesmo assim, as expectativas que coloco aos familiares, para os clientes que iniciam, para os séniores que iniciam a frequência na Junqueira número 1 Sénior, eu deixo sempre as expectativas o mais baixo possível. Isso, no mínimo, obviamente que vão fazer prevalecer esta linha estável. Se bem que eu sei que com o passar do tempo ela tem sempre tendência a melhorar. E é o que eu costumo dizer, olha, no mínimo aquilo que eu consigo garantir é que mantém esta autonomia que apresenta. Porque perfeito. Se nada fizer e se mantiver um dia-a-dia sedentário em que não comunica, não é estimulado, não sai, não se mobiliza, não pensa, não raciocina, as coisas só vão ter tendência a piorar. Sim. Correto? E você tem alunos que não têm autonomia e que podem estar no Junqueira número 1? Ou não? Você precisa pelo menos de alguma certa autonomia para que seja seu cliente? O trajeto passou por uma pandemia. E na pandemia nós tivemos fechados 1 ano e meio. E a realidade que nós tínhamos anteriormente dava um pouco resposta a pessoas com um nível de dependência um pouco maior, quer na sua dimensão cognitiva, quer até mesmo na sua dimensão motora.
Neste momento reverteu um bocadinho, eu acho que de forma positiva até, porque nós conseguimos, a Junqueira Número 1 Sénior conseguiu ir de encontro ao verdadeiro conceito pelo qual em 2013 nós o criámos. Que é fazer prevalecer as capacidades e competências cognitivas e motoras e dar a resposta a pessoas, a séniores que ainda têm alguma capacidade. Sim. Neste momento nós podemos dizer que existem um mínimo de critérios no que se refere à autonomia motora, muito mais à autonomia motora. Relativamente à cognitiva, apenas precisam de clinicamente, quando existe um estado de demência, precisam de estar clinicamente estáveis. Porque todo o resto faz parte do nosso trabalho, obviamente. Por isso podem e existem neste momento a frequentar pessoas com uma demência já moderada, ou ligeira ou moderada. Numa situação mais severa, não. Mas nestes dois primeiros níveis, ligeiro ou moderado, existem. E o trabalho é efetivo e com sinais bastante positivos. Agora, a mobilidade é um requisito que, de certa maneira, que é muito importante nesta fase. Imagino. Nós valorizamos bastante antes da admissão. Perfeito. E o que você percebe? Você percebe que vamos pegar uma faixa etária aí, 80 anos, média. Você percebe mais dificuldades no cognitivo ou mais dificuldades no motoro? Ou depende muito, é meio, assim, de uma maneira geral? Depende. Depende. Normalmente, e é aquilo que eu costumo refletir com os séniores durante as sessões, porque nós fazemos vários momentos de reflexão, porque eu gosto de os manter informados, porque se eles não estiverem conscientes do que estão a fazer, como estão a fazer e por que o estão a fazer, também não vão entrar neste regime e aderir a este regime terapêutico, porque é um regime terapêutico. O hábito de frequentar a Junqueira Número 1 Sénior e participar nestas sessões de reabilitação motora e estimulação cognitiva é um regime terapêutico. Deve ser com uma frequência regulada, entre aspas, e habitual. Para não faltarem, né? Para não ter aquela coisa do hoje eu não estou com vontade. Mas para os cativarmos, é como eu disse, eles precisam de estar informados, perceber o que fazem, porque fazem, como fazem e para que fazem. Isso. E isso é uma questão bastante importante. E entretanto perdi-me na questão. A gente estava a falar sobre mais motor ou mais cognitivo. Precisamente. Mas uma coisa está ligada à outra também, não está? É isso mesmo. Eu voltei a pegar, sim senhor. Eu costumo, normalmente a parte cognitiva, a componente e capacidade cognitiva é aquela que subtilmente se vai começando a degradar. Sim. E que se transmite e que se reflete mais tarde nas suas capacidades de coordenação motora, de mobilidade, de estabilidade, de equilíbrio, etc. Por isso normalmente é sempre a capacidade cognitiva que começa a degradar gradualmente. As capacidades motoras é só numa consequência. Isso, imaginei que fosse não é isso. Na generalidade, não é na maior percentagem, existem sempre especificidades e situações particulares, isto relacionado com as situações clínicas, mas normalmente é isso. Por isso eu costumo lhes dizer, porque acho não, comprovo que é verdade. Na estimulação cognitiva eles estão unicamente a estimular as capacidades e competências cognitivas. Nas sessões de reabilitação motora não. Nós estamos a fazer um estímulo cognitivo que se reflete numa capacidade e competência física e motora. Porque se a cognição não está lá, não está devidamente preservada, a resposta motora não sai. E das duas, uma. Ou eles apenas, como acontece, acabam por copiar e visualmente apenas repetirem o que eu estou a fazer. Mas nós fazemos muito mais do que isso. Eu costumo dizer e dar um bocadinho este conceito. Nós fazemos exercícios, eu implemento planos de neurocognição associados à mobilidade, em que restringo esta imitação e o meu executar e dou apenas a ordem verbal.
E eles conseguem fazer? Conseguem. Cada um no seu ritmo. Mas todos conseguem, porque depois existe o olhar para o outro e acaba por repetir. Mas isso faz parte do processo de estimulação. Aqueles que têm mais capacidade acabam por ajudar, entre aspas, de forma indireta o restante do grupo. Mas é um objetivo, é um sentido terapêutico que eu procuro nas sessões de reabilitação motora estimular. É esta neurocognição, porque o reflexo de mobilidade ou de executar o exercício, eles primeiro têm que refletir, tem que perceber, processar a mensagem e depois executar. É isso que é reabilitação motora, diferente de um exercício físico, por exemplo. Você não fala que é um exercício físico que eles fazem. Eles fazem uma reabilitação motora por conta disso, porque... Muito por estas particularidades de intervenção e estratégias, obviamente. Muito mesmo. E muito mais leves, porque você precisa, por exemplo, eu preciso fazer esse processamento mental para eu poder fazer um exercício e ter a consciência do exercício. O que muda basicamente a consciência do exercício. Precisamente. Perfeito. Muito mesmo. Perfeito. Muito mesmo. E nós estamos em constante correção, entre aspas, e atentos àquelas pequenas correções, porque é o que eu lhes costumo dizer, fazer um exercício de encolher e esticar os braços, nós podemos fazê-lo assim. Sim, sim. Mas se devemos respeitar, neste caso, os planos de movimento correspondentes. Porque se eu tenho um sentido terapêutico de estimular um determinado grupo muscular, então aquele plano de movimento tem que ser feito corresponder na sua execução. Se eu não estou atento a estes pormenores posturais e de correção postural durante a execução dos exercícios, eu nunca vou chegar ao objetivo final, que é apresentar melhorias. Isso. Ok? E esse é sempre um foco bastante importante. E eles sabem. Mas nota-se muito a evolução deles, passado relativamente pouco tempo. Pouco tempo, né? Pouco tempo. E teve alguma situação assim que você queira contar que foi engraçada? Oh, tantas. Imagino. Tantas. Alguma marcante que você fala, nossa, essa daqui foi uma situação difícil até de sair, ou uma difícil, ou uma engraçada, alguma coisa assim. Porque imagino que deve acontecer tanta coisa ali. Acontecem muitas coisas engraçadas. Acontecem muitas coisas engraçadas. Não sei... Assim, algum exemplo não me cai nenhum, mas existem muitas situações. Nós dinamizamos as sessões com muito boa disposição e de forma a que eles se sintam felizes e realizados, porque esse é outro ponto importante. A maior parte desta perda de autonomia surge muito deles terem uma imagem associada à idade que eu acho que não faz sentido. Porque eles começam a sentir que começam a perder valor. E não é isso que acontece. Eu costumo lhes dizer e transmitir. Eles ficam tristes porque vêm-se a perder algumas capacidades, mas isso faz parte da transição dos vários ciclos da vida. Precisamente. Eu costumo lhes dizer, se nós não fazemos as coisas tão rápido, fazemos mais lento. Porque isso faz parte do ciclo de vida. Agora, não devemos ficar decepcionados por fazermos mais lento. Não importa isso. O que é importante é executar e nós estarmos ativos. Você acha que tudo isso que você está vivendo e tudo isso que faz parte da sua vida te dá uma força para envelhecer bem? Quando você pensa em você ali naquela situação, você fala, olha... Eu hoje percebo limites, percebo todas essas questões que vai fazer. Eu acredito que sim, né? Sim. Eu costumo pensar e costumo lhes dizer, com o conhecimento que tenho hoje e com aquilo que consigo me aperceber que o que fazemos, o que faz a diferença na vida dos séniores, eu vou ter muito mais razões para envelhecer de forma muito mais saudável. A não ser que me aconteça alguma coisa, pode acontecer, como a qualquer um, mas tenho essa clareza. Precisamente. E para quem está nesse processo, o que você acha? O que a gente poderia falar aí com relação a manter essa clareza,
por exemplo, para quem já está numa faixa de 60 anos e 50, 60 anos, que já começa a perder. E eu ainda não cheguei aos 50, mas eu já vejo minha memória que é uma loucura. Você fala, não é possível. Às vezes confundimos as coisas. Confundimos o que é o nosso dia-a-dia, porque também ficamos cansados, obviamente. E confundimos essa questão da perda de memórias, pequenos lapsos que nós temos, que podem ser apenas reflexo do nosso cansaço e da agitação e do estresse. Precisamente. Mas são duas coisas diferentes. São duas coisas bastante Mas você acha diferentes. Que assim, tem algum exercício que a gente já possa fazer? Tem alguma coisa que você acha que, para envelhecer bem, a gente pode já nos antecipar? Alguma coisa simples que seja possível? 3 coisas fundamentais. Descansar bem. Dormir, você diz? Dormir bem. Descansar de forma eficaz. Uma boa alimentação. E uma boa alimentação muito mais em qualidade do que em quantidade. Eu estou a procurar trabalhar essa parte comigo mesmo, ok? Atividade física e estes são a base. Eu considero que isto é a base. E nessa ordem? Sim, se calhar. Se calhar não. Sim. Mas sabe que uma vez eu vi eu li um livro de ele era o treinador do Ayrton Senna, do Brasil, aquele da Fórmula 1, você lembra? E ele falava que a primeira coisa é o sono. Então, assim, ele falava tanto do sono. E é uma coisa que a gente muitas vezes negligencia, né? Você fala, não, mas o sono... Eu durmo 6 horas e eu tô bem. E ele fala, não pode. Toda gente tem que dormir 8 horas. Se você acha que 6 horas regenera seu sono, é porque você acostumou com isso, mas não é o que seu corpo quer. Seu corpo precisa de 8 horas. Então, essa questão do sono, muita gente negligencia. E ela é muito importante, né? Existem exceções. Existem pessoas que com 6, 7 horas que estão bem e que ficam bem. Mas, na realidade, essa é a média. Entre 7 e 8 horas é aquilo que nós devemos descansar. E uma alimentação qualitativamente... está-me a fugir o termo. Mas voltada para as proteínas, para as coisas que precisam, que também mexem, todos os nutrientes, que levam para a memória, né? Que são importantes, extremamente importantes. Na verdade, o final de tudo isso é aqui comanda o resto, né? Aqui é que comanda. Eu costumo refletir com os séniores, até tenho escrito no quadro que nós não devemos deixar que a idade reflita que o número reflita o que nós somos. Nós é que devemos contornar o número, entre aspas, referente à idade que temos, e não deixar-nos contornar pela idade. É verdade. Nós é que devemos contornar, porque está tudo aqui. É verdade. As pessoas se apegam muito ao número, né? Eu já tenho 80, eu já tenho 50, eu já tenho 60. E não é isso, Não né? nos devemos limitar pela idade, porque isso é um erro. É verdade. E tudo tem a ver com a sua energia, né? Tudo tem a ver com a sua intenção. E eu acho que a idade está muito mais ligada a isso. Essa semana eu entrevistei um parceiro meu aqui de Portugal, o Rui. Ele deve estar na faixa dos 70 anos. Mas a energia daquele cara era uma coisa assim de 30 anos. Uma energia fora do comum. E aí é muito isso que você está a dizer. Ou seja, não é o número. Não tem que se apegar ao número, né? Não. Você tem que se apegar... Não nos devemos deixar limitar por ele. Por ele, exatamente. Tudo é tudo ao contrário mesmo. É tudo ao contrário. A gente tem que desaprender, aprender de novo outras coisas, porque a gente muitas vezes foi voltada a isso, né? Você já tem tantos anos, você já tem, não é isso. Essa a imagem que os nossos... Os nossos pais não, os nossos avós, talvez. Nossos avós trazem aquela conotação de com a idade ficamos paradinhos, que agora não podemos fazer nada. E não, é precisamente o contrário. Ainda existe muito mais que os séniores podem dar com 90, 95, muito mais. Ou seja, há muitas possibilidades na Alzheimer's, né, Bruno? Existem. Olha, eles são o fundamento do
do nosso conhecimento. É. E nós devemos aproveitar o conhecimento deles, sem dúvida nenhuma, e a experiência, porque aprendemos muito com eles. Sem dúvida. Olha, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Viu? Vida longa aí ao Junqueira número 1. Parabéns mesmo. Obrigado. Espero. Deixa antes de eu finalizar. Sim. Quem quiser saber mais, se quiser deixar um site, um Instagram, um telemóvel, como que a pessoa que está nos assistindo fala: olha, eu gostei, faz sentido para o meu pai, para o meu avô, para o meu. Enfim. Nós estamos disponíveis nas redes sociais, em todas, no Facebook, no Instagram, basta colocar Junqueira número 1 Sénior. Tá. E nós temos uma aplicação que nós desenvolvemos para a empresa específica, aos quais têm acesso, inclusive, a um chat GPT, que nós incluímos na aplicação, em que podem introduzir as questões e ele gera as respostas, responde o que fazemos, com que objetivo, com que frequência. Olha, que ele responde a tudo. Que interessante. Mas é fácil, basta googlar, como costumamos dizer. Sim. A Junqueira número 1 Sénior e encontram facilmente os nossos contactos. Tá ótimo. Quer site, quer aplicação, quer as redes sociais. Perfeito. Obrigada por compartilhar aí conosco. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.